Amado telespectador, estamos iniciando mais um programa Ramatiz, uma proposta de luz. Felizes, alegres e satisfeitos por ter você como amigo, você como companheiro nesta tarefa tão bonita que os Espíritos nos pedem, que é a tarefa da nossa própria transformação moral e a consequente transformação do planeta. E hoje, para que possamos refletir juntos, nós temos aqui mais uma vez o meu amigo, meu professor, meu companheiro de programa, José Carlos Zanarotti. Amigo telespectador, é sempre gratificante estar junto com você. Nessas oportunidades, nós pretendemos levar até você as suas ansiedades, resolver os seus conflitos, porque o Ramatiz é aquela luz que vem de encontro, por isso ele é o conscientizador. É aquele que nos mostra, nos orienta que tudo está certo, porque cada um tem um momento da sua vida. Aproveite, porque o que nós estamos vivendo não vai haver, talvez, outra oportunidade. Vale a pena a gente entrar no caminho. É verdade. Você falou uma coisa muito interessante, Zanarotti, que eu também, assim, comungo do mesmo pensamento, né? Eu acho que tudo que a gente vem trazendo aqui, nesses quase 4 anos de programa, todos os livros do Ramatiz, as palestras, os seminários, tudo, serão importantes, na medida em que as pessoas conseguirem utilizar isso na prática. Porque teoria por teoria, meu amigo... Você vê, Sidney, você vê todos os mestres, desde Krishna, Buda, Jesus e outros, né, Lao Tse, ele te dá a estrutura para você caminhar, te dá o bornal já com mel para você caminhar. O que você tem que fazer é manter esse bornal cheio. Logicamente, vem em épocas diferentes, em situações diferentes, costumes diferentes, povos diferentes. Então, a mensagem tem que ser diferente. Mas a estrutura, o núcleo é a mesma. E o importante, acima de tudo, é isso. É colocar em prática, né? Em prática. É na hora que vier uma dificuldade, na hora de um desafio, na hora de uma dor, você conseguir lembrar de tudo isso que a gente fala aqui, né? E sentir isso dentro de você como uma verdade. Agora, não só na hora da dor, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, então a religião, a espiritualidade, ela é importante porque ela me dá uma força na hora da dor. Não, em todas as horas. Na hora da alegria também. Sabermos que aquilo é graças ao bom Deus, né? Porque o homem às vezes ele é muito pretensioso. Ele diz assim, olha, eu consegui isso porque eu me esforcei. Ora, não adiantaria nada você se esforçar se Deus não permitisse. Não, mas como ele se esforçar? Porque ele recebeu um equipamento. Sim, mas ele o teu recebeu corpo tudo. Perfeito, ele recebeu tudo de graça. É como o Pilatos, né? Pilatos conversando com Jesus e disse assim, você não se defende, homem? Você não sabe que eu tenho o poder de te absolver ou de te condenar? E Jesus olhou para ele assim e disse assim, olha, você só tem esse poder porque meu pai te deu. Ou seja, né? Então a gente precisa entender que a espiritualidade ela pode ser vivida, é claro, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora de um problema, uma dificuldade, mas também na hora da alegria, na hora que as coisas estão dando certo, na hora que você está vivendo um momento, um momento bom, também é um momento de viver a espiritualidade. Se nós tivemos a oportunidade de expor no programa, em vários programas, quando você está em dificuldade, para você superar aqueles momentos de dor, depende de tudo da tua estrutura, do teu soma, do que como você eliminou os seus ódios, os seus rancores, a tua inveja, o teu orgulho, a tua prepotência. É isso que nós temos que jogar energia para superar. E o Ramatiz dá bem ênfase nesse momento. Por isso que ele é o conscientizador, é aquele que vem de encontro no momento que nós estamos passando. Se a gente não ter essa estrutura quando nós estamos bem, quando você não faz uma proposta de mudança interior, a vivência interior, aquilo que todos os mestres que passaram, e todos eles vêm repetindo, então no momento de dor, no momento de tempestade, você passará tranquilamente. Sim. Com galardia. Não esquecendo também dos momentos de alegria e de felicidade, que são graças, como disse o Zanarotti, né? Deus nos dá um corpo, a inteligência, a possibilidade de discernir, dá um anjo de guarda,
os mestres, os espíritos protetores, os amigos, né? Um guru. Tudo isso, né? Amigo telespectador, Para que a gente seja feliz. o que eu devo fazer? Assuma. Olha, vamos fazer o seguinte. Depois dessa, né? Claro. Depois Vamos ler aqui o e-mail. Nós recebemos... dá risada, viu? Não, mas é alegria mesmo. Nós recebemos um e-mail de um telespectador, o Edson Costa. O Edson Costa, ele é da cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Aqui no sul de Minas. E ele diz o seguinte: gosto muito do programa do Sidney e do nosso guru, né? Isso você está acrescentando, né? Tá, só porque você quer. Gosto muito do programa do Sidney e do nosso guru Zanarotti. E não precisa apelar para que possamos passar e-mails. Vocês pediram, então vá lá. Em minha adolescência, sempre me senti um peixe fora d'água. E tanto procurei respostas que me tornei espírita. Um fato que me chamou muito a atenção foi quando uma pessoa me pediu para me concentrar em meu reflexo em um objeto. Feito isso, logo vi nitidamente a figura de um homem de pele muito clara e com um turbante. Senti uma forte empatia por aquele que vi, mas nunca mais vi nada. Gostaria que comentassem a respeito, visto que a figura se assemelhava à imagem de Ramatiz, somente com a diferença da cor da pele. A pessoa até disse se tratar do meu guia protetor, ao qual sempre tive o maior carinho, e muitas vezes senti sua presença até mesmo através de brincadeiras sadias e muito bem-humoradas. Estranho, nunca fui e não me considero médium, como o pessoal diz, mas não estava sonhando quando as coisas aconteceram. Porém, faz um tempão que nada mais veio à tona. O que pode ter ocorrido? Um abração a todos, paz profunda, Edson Costa, Pouso Alegre, Minas Gerais. Edson, na verdade é o seguinte, eu costumo dizer para os meus alunos que em mediunidade tudo pode e nada é. Por quê? Porque a mediunidade é uma faculdade tão impressionante e tão diferente de um para outro, não existe dois médiuns iguais, que é muito difícil a gente afirmar as coisas. É ou não é. Nem o é e nem o não é, né? Porque nós ainda estamos engatinhando. Por exemplo, até 150 anos atrás, não existia estudo nenhum sobre mediunidade. Allan Kardec foi realmente o pioneiro com o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, onde ele veio, então, vamos dizer assim, fazer um estudo científico, né, dentro de uma didática, de uma pedagogia sobre a mediunidade. Então, o nosso conhecimento de mediunidade ainda é muito pífio, eu diria. Portanto, é muito difícil nós dizermos é isso ou é aquilo. Nós podemos dizer assim, olha, pode ser isso ou pode ser aquilo. Eu até costumo brincar com os meus alunos e falar o seguinte, que o dia que eu for um arcanjo estelar, um comandante cósmico, né, comandar uma galáxia, aí pode ser que eu diga né? Até lá eu digo pode ser. Então, é um fenômeno que nós não podemos dizer. Você viu o reflexo em um objeto que refletia as coisas de um hindu, né? Pode ser uma evidência, pode ser uma materialização, pode ser uma tela ectoplásmica, pode ser apenas uma autossugestão da sua mente, né? Não dá para afirmar com certeza o que é. Quanto ao fato da mediunidade, você diz assim, eu não sou médium, é um engano seu. Todos os seres humanos são médiuns, né? Allan Kardec, ele nos ajuda demais a desmistificar a mediunidade quando ele define a mediunidade como sendo uma faculdade humana, né? Anteriormente, a gente achava que os médiuns eram pessoas excepcionais, semideuses, pessoas privilegiadas, que conseguiam o contato com os deuses, né? Os médiuns sempre foram os sumos sacerdotes, os feiticeiros, as pitonisas, os oráculos, enfim, né? Pessoas assim que conseguiam coisas que a maioria não conseguia. Então, sempre foram endeusados. E Allan Kardec trouxe uma contribuição inestimável para a humanidade. Quando ele acabou com toda essa superstição e esse misticismo em torno da mediunidade. E de uma forma científica ele disse, mediunidade é uma faculdade humana. Ora, se é uma faculdade humana, não é dom. Não é dom. Todos temos. Dom seria alguma coisa que Deus dá para um
e não dá para o outro. E depois, o professor Charles Richer, o fundador da metapsíquica, trouxe uma outra definição que eu acho que ainda é mais óbvia e mais lógica, mais racional do que a do Kardec. Quando ele disse o seguinte: mediunidade é o sexto sentido. Porque nós temos os 5 sentidos grosseiros, né? Paladar, tato, olfato, audição e visão. E o sexto? Mediunidade. E o sexto é a percepção extrasensorial. Então, quer dizer, o que acontece? A gente nasce médium. Não é que você é médium ou não é médium. Certa feita eu atendi uma moça lá no Centro Espírita Francisco de Assis e ela disse assim: seu Sidney, eu estou apavorada porque eu vejo espírito, eu ouço, e eu queria que o senhor tirasse isso de mim. Eu queria que o senhor me curasse. E eu disse para ela: olha, minha filha, eu tenho uma notícia muito triste para te dar. Primeiro, que não tem cura. Segundo, que não tem cura porque não é doença. Segundo, que eu não posso te tirar porque isso é seu. Você nasceu assim. O que você tem que fazer é estudar, fazer os treinamentos que existem no Centro Espírita, principalmente, e educar a mediunidade. Porque hoje você é joguete do fenômeno. Quando você educa a sua mediunidade e entende a coisa, você não é mais joguete do fenômeno, você controla o fenômeno. Até nós conversávamos agora há pouco, né, Zanotti? Impressionante como a coisa vem, né? E falávamos da importância do estudo, né? Kardec é claro em O Livro dos Médiuns. Em mediunidade, o importante é começar pela teoria. Então, lá no Francisco de Assis, chegar um cara lá, eu tô com a mediunidade aflorando e tal, você já estudou alguma coisa? Não, então vai começar lá atrás, vai fazer os cursos básicos direitinho, para depois entrar na mediunidade. Lá na Ramatiz, todo o nosso trabalho de estudo está estruturado. Primeiro tem o básico, é dado por uma pessoa que tem uma experiência de 30 anos da doutrina, tem um profundo conhecimento, principalmente das obras de André Luiz. Depois nós temos um psicólogo, é o 2º ano, que nós chamamos de aprimoramento mediúnico, que vai educar, vai mostrar muito dos traumas, principalmente doenças patológicas, tem fundo mediúnico. E a partir desse ano nós introduzimos o 3º estágio, é o estudo das obras de Ramatiz, que começamos pelo livro que salvou a minha vida. Fisiologia da Alma. Fisiologia da Alma. Na cara, se fosse eu, tinha começado pelo Sublime Peregrino. E nós temos paralelo também uma da prática da mediunidade, baseado nos 2 livros de Ramatiz, Mediunismo e Mediunidade de Cura. Então, a partir desse ano, todo o nosso curso de doutrina está lastreado nesses 3 suportes e mais esse complemento. E o Livro dos Médiuns, né? Que é fundamental. Bom, é inconfundível. Esse é básico. Isso nem precisa falar. O Livro dos Médiuns é interessante, Zanotti, que o Livro dos Médiuns foi escrito há quase 150 anos atrás e é atualíssimo. Não, mas o Livro dos Médiuns, eu nem citei o Livro dos Médiuns porque esse é básico. Atualíssimo. É atualíssimo. Você pega o Livro dos Médiuns e você estuda o Livro dos Médiuns e é tudo que acontece num trabalho mediúnico. Quer ver uma coisa maravilhosa? Eu vim pela doutrina, pelo esoterismo, né? Quando eu cheguei na doutrina espírita, eu já tinha passado pelo budismo, pela Umbanda, pelo esoterismo, Rosa Cruz, até hoje eu sou Rosa Cruz. Eu me filiei há pouco tempo na Ordem Rosa Cruz, em 1972. Faz tempo. É pouco tempo. Então, quanto mais eu estudava essas filosofias, mais eu tinha a consciência da doutrina espírita, principalmente da teosofia. Quando você estuda os corpos, que é coisa maravilhosa, sim, as formas, pensamento, ajuda bastante. Né? Então, o bom senso do Kardec, o triplo aspecto, né? A ciência, filosofia e o evangelho. Então, o bom senso do Kardec, ele não duvidava, mas ele ia ver se realmente aquilo tinha fundamento. Então, a gente sabe que os centros espíritas são uma escola. É uma escola de aprimoramento do ser. Olha, Zanotti, para você ser um pouco melhor, para ser um bom cidadão. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou universalista, como você também,
frequentei esoterismo, conheço rosacrucianismo, tudo, mas uma coisa eu posso dizer com muito respeito a essas outras abordagens. Em mediunidade, a doutrina espírita é imbatível. É imbatível. Não existe esse estudo em nenhuma outra religião, filosofia. em nenhuma outra filosofia. É. Então, a mediunidade, viu, meu querido Edson Costa, com certeza você é médium, apesar de você dizer aqui que você nunca se considerou um médium. Eu só queria fazer uma ressalva, e o Edgar Armon, ele é muito claro nesse aspecto. Ele divide a mediunidade em duas correntes, vamos dizer, em duas formas como ela se apresenta. E eu acho que é muito legal. Ramatiz também fala isso, o Herculano Pires também fala a mesma coisa. E o Kardec, de certa forma, também fala a mesma coisa, tá? Mas acho que o Armon é o que foi mais enfático, assim. Ele divide a mediunidade em mediunidade natural, que ele diz assim, é a faculdade humana, o sexto sentido, isso que todo mundo tem, tá? E mediunidade de prova, ou mediunidade de tarefa, que Ramatiz chama de mediunato, e Herculano Pires chama de mediunidade de tarefa, e o Edgar Armon chama de mediunidade de prova. Então ele diz o quê? Basicamente, que todos somos médios. Porém, a humanidade da Terra ainda não tem essa mediunidade aflorada de uma forma natural, né? Só o fato, isso o Kardec fala no livro dos Espíritos, só o fato de nós nos comunicarmos com o nosso anjo da guarda, desde o dia que nascemos, já nos torna médiuns. Já torna médiuns. Né? Mas, porém, a grande maioria da humanidade ainda não tem isso aflorado. Agora, alguns de nós, antes de reencarnar, né, eu até brinco e diz assim, dá uma olhada lá na nossa conta corrente, né? Tá tudo vermelho. Ou seja, nós estamos complicados, né? E aí o mentor espiritual fala pra gente, olha, meu filho, a única saída é você reencarnar médium, né? Porque você precisa trabalhar mais, você deve mais e tem que pagar mais. E aí nós sofremos, e isso o Ramatiz explica muito bem no livro Mediunismo, um processo de hipersensibilização no nosso corpo espiritual. E nós voltamos para a Terra com mais sensibilidade do que o normal. Por quê? Porque temos uma tarefa, temos um compromisso, temos uma missão. Pedimos normalmente para vir com essa mediunidade mais aflorada. Então o médium não deve se sentir uma pessoa melhor que os outros. Muito pelo contrário, né? Se a gente levar a fundo, é até talvez muito mais complicado. Deve mais, precisa trabalhar mais. Então a mediunidade, ela é essa mediunidade de prova, que é, vamos dizer assim, eu posso dizer que, sem medo de errar, que 99%, talvez 99,9% dos médios da Terra são médios de prova. Eu, na minha concepção, médio natural mesmo, Jesus. Os outros, para mim, talvez Buda, talvez Krishna, mas talvez também. Talvez. Porque eu não sei. O único que não tinha débito nenhum, que não devia nada para ninguém, que passou, como diz o Ramatiz, do berço ao túmulo incólume, foi Jesus. Todos os outros tiveram vida mundana, todos os outros tiveram seus problemas. Krishna era guerreiro, matou, Moisés também matou gente, foi faraó, o Buda viveu no palácio lá até 20 e poucos anos, no meio da corte. Teve filho. Teve mulher, teve filho. Não que isso seja um desdouro, mas tinha um karma, né? Porque é impossível a pessoa matar alguém e não desatar uma reação. Jesus não. Então, na verdade, nesse sentido, todos nós somos médios. No sentido de que nós temos que essa mediunidade seja bastante aflorada, a ponto de você poder trabalhar com isso, né? Então aí é uma concessão e é a mediunidade de prova, tá? Fica bem claro isso. Então, eu, Zanarotti, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, nós somos todos médios de prova. Recebemos, por acréscimo de misericórdia, né, uma hipersensibilização, Ramatiz usa exatamente esse termo, uma hipersensibilização magnética no nosso corpo espiritual. E voltamos assim, ele até fala do afastamento do duplo etérico, né? Que os médios, quando eles são submetidos a esse processo, quando é formado o duplo etérico, ele fica mais à esquerda, como uma frincha, como se fosse uma janela
para a vida espiritual. É como se o médium fosse aquele camarada que estivesse constantemente com a cabeça assim para o lado de fora. Né? Uma parte no mundo material e uma parte no mundo espiritual. Ele fala isso no livro Elucidações do Além. Faz até um desenho, né? Do duplo etérico inclinado para a esquerda. Por isso está até também que o nosso lado esquerdo é mais sensível. Você já deu aula de mediunidade, você sabe que os alunos, eles costumam, vamos dizer assim, relatar que a sensibilidade é maior do lado esquerdo, porque o duplo etérico fica mais para o lado esquerdo. Agora, quanto a essa pergunta sua, será que era o Ramatiz? Olha, os espíritos que trabalharam durante séculos ou milhares de anos no Oriente estão trabalhando no Ocidente. Espíritos que trabalharam no Oriente estão trabalhando no Oriente. Ramatiz nos relata, no livro Mensagens do Astral, que no final do século XIX, fraternidades orientais se uniram a fraternidades ocidentais e começou esse intercâmbio, né? Foi formada, inclusive, entre outras coisas, a Fraternidade da Cruz e do Triângulo, cujo o presidente, o diretor é o Ramatiz. Então pode ser o Ramatiz, sim, Edson, como pode ser também um outro espírito oriental. Até porque você fala da cor da pele clara, né? Isso também é muito relativo, depende de como foi esse fenômeno, de como você viu, da superfície que estava irradiando, enfim, uma série de coisas. É muito importante que aquele fato mudou a tua estrutura, abriu a tua consciência. Agora, se é Ramatiz, um outro espírito, o ABC, e mesmo se fosse Ramatiz, a preocupação dele não era essa. A preocupação dele era que você se encontrasse naquele momento do desabrochar. Então é verdade que após esse fenômeno, nunca mais ele mudou o ser. É verdade. Então esse é o fenômeno mais importante. Você pegou o horizonte, você foi muito feliz. Não é verdade? Aliás, como todo guru, você foi muito feliz na sua abordagem, né? Realmente, Edson, cada um de nós tem esse momento mágico. Às vezes a gente aproveita, às vezes a gente deixa passar, né? E você, graças a Deus, aproveitou. Aproveitou. Foi essa visão, olha, com certeza o plano espiritual, né? Te dando uma colher de chá, né? O Zanotti teve a forma dele, eu tive a minha forma, cada um tem a sua forma. Então, fica firme, continue estudando Ramatiz, Allan Kardec, Divaldo Pereira Franco, enfim, né, o Evangelho de Jesus, continua firme nesse caminho, porque, olha, vale a pena. Quanto ao fenômeno, não é o mais importante, eu sempre digo isso, o Zanotti, ele acertou assim na mosca, né? Não é o mais importante. Importante é o fenômeno. As pessoas que buscam a doutrina espírita só interessadas no fenômeno, geralmente não conseguem muita coisa, não. Né? Agora, se tiver que aflorar em você alguma faculdade mediúnica mais contundente, na hora certa isso vai acontecer. Né? O universo é perfeito. Não tem... nenhum de nós fica, vamos dizer, ao léu. Deus nos dá aquilo de acordo com a nossa necessidade. Nos próprios grupos mediúnicos, eu, por exemplo, tenho um grupo mediúnico que trabalha com mais de 50 médios. Desses 50 médios, uns 30 não têm mediunidade ostensiva. São pessoas de boa vontade, que têm amor no coração e que se dispõem a trabalhar doando energia, orando, fazendo mentalizações, e são tão importantes quanto aqueles que dão a comunicação, quanto aquele que doutrina. A sustentação, né? É o que nós chamamos o médio de base, né? De base. E às vezes esse médio de base acaba se desanimando, se desestimulando, achando que não faz nada. Pelo menos ao contrário, ele que dá a estrutura. Justo. O Hermínio C. Miranda fala que eles são dínamos de energia. Vamos fazer o seguinte, Dana, nós estamos chegando ao final desse módulo, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Rapaz, quando começa a ficar bom... Poxa, foi rápido. Quando começa a ficar bom, acaba. Então vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos com o nosso programa. Até já. Tem uma porção de lugares lindos para serem explorados. E tem gente que precisa de tão pouco para ser feliz. Precisa de afeto, companhia, precisa de um ombro amigo.
As Casas André Luiz é o ombro amigo de milhares de criaturas. Tem um espaço para você nesse ombro amigo. Em janeiro de 1868, Kardec lança o último livro de seu Pentateuco, a obra A Gênese. O livro trata das consequências e das aplicações do Espiritismo e tem por objeto de estudo a Gênese, os milagres e as predições e as relações com as novas leis decorrentes da observação dos fenômenos espíritas. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. 0 Operadora 11 6979 2157. O Sublime Peregrino. Mensagens do Astral. Fisiologia da Alma. Esses são alguns títulos que você encontra na Editora do Conhecimento. Visite o nosso site www.edconhecimento.com.br ou ligue para 019 3451 5440. Vamos então à nossa agenda. No dia 7 de abril, nós tivemos na Fraternidade Espírita Ramatiz a palestra do nosso querido Adão Nonato de Oliveira. Ainda na Fraternidade Espírita Ramatiz, nós teremos no dia 14 de abril o nosso querido companheiro Francisco Martins, que estará fazendo o lançamento da terceira edição do livro Testemunhas do Passado, inclusive com autógrafos. No dia 5 de maio, teremos a presença de Mário Mas, lá na Fraternidade Espírita Ramatiz. Fraternidade Espírita Ramatiz fica na rua Teodoro Hortz, número 129, no bairro do Tucuruvi. E no dia 31 de maio, nós teremos o 16º Seminário Ramatiz do Sudeste, com o tema A Sobrevivência do Espírito. O 16º Seminário Ramatiz do Sudeste será realizado na UB, na União Brasileira Espiritualista, e contará com palestras de Adão Nonato de Oliveira, Luciana Aparecida da Silva, Sidney Carvalho e Samuel de Carvalho, além de um módulo também do Grupo Ecológico da Fraternidade Espírita Ramatiz. Teremos também uma palestra da Paula Zampi, uma palestra, todas essas palestras estarão versando sobre os temas constantes do livro A Sobrevivência do Espírito. Nós queríamos lembrar que a entrada será gratuita e nós só pedimos que você possa estar levando alimentos não perecíveis que serão destinados para obras de caridade. O Centro Espírita Francisco de Assis oferece o Projeto Lírios. O Projeto Lírios é um trabalho onde um grupo multidisciplinar, composto por psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, terapeutas, dão atendimento à dependência química, não só ao dependente, o viciado, como também àqueles que o acompanham, chamados codependentes. Então, se você está tendo problemas decorrentes do uso do álcool e de drogas, ou está acompanhando alguém que vive isso, saiba que este é um problema médico, que é uma doença e que o vício pode ser controlado. Depende de tratamento.